Acho que foi a primeira vez na minha vida, com quase toda certeza, que um filme que eu queria assistir não iria mais acontecer. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e esse daqui é um vídeo um pouco diferente. Eu tinha uma outra programação do que eu ia fazer na segunda-feira, mas quando eu tava lendo os comentários de vocês sobre o Homem-Aranha 3, né, eu completei aí a retrospectiva do Sam Raimi no canal, um comentário em especial falou que seria muito interessante se eu falasse sobre o Homem-Aranha 4 cancelado do Sam Raimi, né, até pra dar uma espécie de encerramento apropriado para aquele especial, e eu pensei, poxa, eu sempre quis, na verdade, falar sobre projetos cancelados. Tem, por sinal, um canal excelente que é inteiramente dedicado a isso, chama Bullets and Blockbusters. Fica aí a recomendação se você tá com o inglês em dia e quer saber mais sobre produções que foram canceladas. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre o que era o Homem-Aranha 4, qual teria sido a história e toda a jornada aí que levou ao cancelamento do filme. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, naturalmente voltando até maio de 2007 com o lançamento do Homem-Aranha 3 nos cinemas, eu lembro que ele era bem posicionado como uma conclusão, como uma espécie de fechamento. Então, de imediato, quando o terceiro filme saiu, a gente não sabia se teria um quarto filme ou não. E eu, lá com os meus 12 anos de idade, fiquei absolutamente em pânico, porque eu pensei, meu Deus, como assim não vai ter mais filme do Homem-Aranha? Até parece, né? Mas algum tempo depois foi anunciado que tanto Sam Raimi quanto o Tobey Maguire e a Kirsten Dunst voltariam para um Homem-Aranha 4 e até mesmo um possível Homem-Aranha 5. A Sony não queria que essa máquina de fazer dinheiro fechasse, então, naturalmente, o Sam Raimi começou a se dedicar na parte criativa e, como eu falei muito no vídeo do Homem-Aranha 3, o Sam Raimi não estava satisfeito com o resultado do terceiro filme. Ele sofreu muita interferência do Avi Arad, que encheu o saco dele para colocar o Venom na história. Então, o Raimi ele sentia meio que uma responsabilidade de fazer do quarto filme o melhor filme do Homem-Aranha que ele tinha feito até então. Enquanto o Raimi, o Avi Arad e a produtora Laura Ziskin começam a pensar no rumo criativo da história, eles contratam, em outubro de 2007, o roteirista James Vanderbilt, que estourou em Hollywood naquele mesmo ano com o Zodíaco e acabou fazendo vários outros projetos depois, para escrever o primeiro tratamento de história do Homem-Aranha 4. Com a pré-produção ganhando um pouco de forma, em 2008, a Sony oficialmente anuncia o Homem-Aranha 4 para 6 de maio de 2011. E esse tweet ainda existe até hoje, todo dia 6 de maio alguém retuita esse tweet e fala, nossa, olha só, em outra realidade, numa linha do tempo paralela. E o James Vanderbilt segue escrevendo o roteiro, mas o Sam Raimi não gosta de nenhum draft, ele tá super criterioso e obcecado no resultado perfeito, tanto que esse draft do James Vanderbilt depois passa por outros roteiristas, né? Um dos nomes que entrou no projeto também foi o David Lindsay Abaire e até o cineasta Gary Ross, que é uma espécie de faz-tudo em Hollywood. Nenhum dos drafts estava agradando o Raimi o suficiente. Crap, mega crap. O que a gente sabe sobre a premissa e a história é que, novamente, nós tínhamos um embate criativo do Sam Raimi com a Avi Arad, porque o Sam Raimi queria muito que o Abutre fosse o vilão principal desse filme, né? E ele já até era uma ideia que ele queria usar no Homem-Aranha 3, mas que o Avi Arad barrou. Então o Sam Raimi queria o Abutre para esse filme, mas o Avi Arad não gostava da ideia, ele achava que era um vilão fraco. E, inclusive, quando essa notícia caiu na internet de que o Abutre seria o vilão do filme, a recepção dos fãs também foi negativa. Eu sinto, porque como o terceiro filme mostrou o Venom, naturalmente todo mundo quer ver o Carnificina agora, né? Tipo, o simbionte foi, agora tem que vir o próximo. Mas, em especial, o Avi Arad queria muito que o Lagarto fosse o vilão do filme, porque o Dr. Connors, do Dylan Baker, já estava sendo introduzido na trilogia, no segundo e no terceiro, então essa era a ideia dele. Então, mais uma vez, Sam Raimi e Avi Arad brigando pra quem ia ser o vilão. E o mais legal de tudo isso é que, e eu lembro até dos sites divulgando essa notícia na época, eu sinto que chegou perto de algum tipo de negociação, o Sam Raimi queria o John Malkovich para interpretar o Abutre, e o Malkovich era um nome que ele já tinha conversado para fazer o Duende Verde no primeiro filme, e, putz, John Malkovich fazendo o Abutre seria uma coisa muito louca, eu acho que isso seria muito, muito legal mesmo. E em 2010, acho que meio que para tentar provar o ponto dele e explorar o potencial do que poderia ser no sentido de ação, o Sam Raimi contrata o artista de storyboard Jeffrey Henderson
para desenvolver algumas artes e animatics de cenas de ação, especialmente para mostrar o Homem-Aranha lutando com o Abutre no céu de Nova York. Todos esses storyboards estão disponíveis online, eu estou colocando vários deles aqui na edição do vídeo, e realmente dá para você entender como que isso teria sido legal, pelo menos no sentido visual, né? Mas ainda estava sendo algo controverso, né? Nesse mesmo tempo, a Sony queria que o Sam Raimi fizesse o 4 e o 5 ao mesmo tempo, mas o Sam Raimi queria se concentrar em um filme sólido, não queria se comprometer com um quinto. Tinha muitos rumores na época de que o quarto filme seria o Abutre e o quinto finalmente seria o Lagarto do Dylan Baker, mas nada disso aconteceu. E nesse meio tempo, né, o Sam Raimi não gostou do roteiro do James Vanderbilt, mas a Sony estava gostando bastante do trabalho dele, então, com uma espécie de plano de contenção, eles continuaram em conversa com o James Vanderbilt para escrever um reboot do Homem-Aranha, no sentido, olha, caso não dê certo aqui com o Sam Raimi, com o Homem-Aranha 4, você não quer escrever um novo filme começando do zero pra gente, tanto que o James Vanderbilt é o roteirista acreditado no espetacular Homem-Aranha, né? Ele entrou para um filme, acabou fazendo outro. E tudo isso foi culminando inevitavelmente, né, depois de muita tensão, discordância criativa, para, em janeiro de 2010, o cancelamento oficial do Homem-Aranha 4. E nessa mesma notícia foi anunciado um reboot. Eu lembro que foi a primeira vez na minha vida, naquela época, que eu ouvi esse termo reboot para uma situação de cinema, né? Não era um remake do Homem-Aranha que ia acontecer, era um reboot. Aí eu falei, nossa, que diferente, que estranho, né? Obviamente porque eu não peguei a época do Batman Begins, né? Acho que esse foi o primeiro grande reboot de quadrinho. Mas agora, qual teria sido a história do Homem-Aranha 4? Obviamente, nenhum draft de roteiro caiu na internet por completo, né? A gente nunca teve uma confirmação oficial do Sam Raimi do que seria, mas a gente tem alguns detalhes e pistas que foram sendo espalhados pela internet ao longo dos anos. Primeiramente, a gente sabe que o filme iria começar com uma sequência de montagem onde o Homem-Aranha iria aprender e enfrentar vários vilões dos quadrinhos que nunca teriam um filme inteiro, como o Shocker, o Rhino e especialmente o Mistério, que seria vivido pelo Bruce Campbell, que é uma ideia sensacional. O Peter e a Mary Jane estariam tentando se reconciliar depois dos eventos do terceiro filme. Tem também artes aí que mostram o Peter sendo despejado do prédio dele, porque aquele edifício seria demolido, seria um risco para a cidade, então é um Peter Parker, mais uma vez, numa situação meio desesperadora, ainda mais quando o Clarim Diário é comprado por um poderoso investidor que é justamente o Adrian Toomes, né? O Abutre, que tem essa outra identidade. É uma espécie de mercenário do governo americano que faz algumas missões clandestinas, que tem esse nome de Abutre porque ele só deixa os ossos dos inimigos, né? Isso é uma coisa que o Sam Raimi falou durante o circuito de promoção do Doutor Estranho 2. E o Adrian Toomes também tem uma filha, que é a Felicia Hardy, que nos quadrinhos é a Gata Negra, um papel que teria sido oferecido para Anne Hathaway. A Anne Hathaway, antes de ser a mulher gata do Christopher Nolan, supostamente teria sido a mulher gata do Homem-Aranha. Mas aí que tá, tem uma pegadinha nesse pitch aí, porque à medida que a história vai avançando, não temos tantos detalhes aqui, o Peter iria ficar apaixonado pela Felicia Hardy, ele iria ter um envolvimento amoroso com ela, acho que deixando a Mary Jane de lado, mas à medida que o Homem-Aranha e o Abutre vão se enfrentando, o Abutre descobre que o Homem-Aranha é o Peter e no meio do combate o Abutre acaba sendo morto pela própria armadura durante uma luta com o Peter e a Felicia Hardy vê isso e acaba indo numa jornada de vingança, se tornando uma versão feminina do Abutre, a Vultures, né? Era uma história um pouquinho bizarra, mas eu não sei se isso é misturado de vários drafts diferentes de roteiro. Tem até uma outra coisa que o Raimi revelou há um tempo atrás, que ele estava pensando numa forma de usar o Kraven, o Caçador, nesse filme. Então, em algum outro draft ou rascunho de roteiro, a Felicia provavelmente formaria uma aliança com o Kraven, né? Pra você ter mais um vilão enfrentando o Homem-Aranha. É só isso que a gente sabe sobre o Homem-Aranha 4, não tem nenhum outro detalhe sobre como teria sido nessa parte mais dramática, nada sobre a Tia May, por exemplo, mas em algum lugar aí, em algum PDF, em algum drive, deve ter alguma versão do James Vanderbilt do projeto, né? Depois, ele escreveria o espetacular Homem-Aranha, o que teria sido uma decisão bem mais barata para a Sony, porque tanto o Sam Raimi quanto o Tobey Maguire estavam pedindo um salário astronômico, e o que eles pagaram para o Mark Webb e o Andrew Garfield foi muito mais abaixo da média. Então, ficamos aí, né, pessoal, com essa lenda urbana do Homem-Aranha 4. Certamente tem detalhes da história que eu acho meio fracos, né? Todo esse lance da filha do Abutre. Mas você vê como Hollywood é, né? Porque a Sony ficou com essa ideia do Peter se engraçar com a filha do Abutre
reaproveitou no Homem-Aranha de Volta ao Lar com Tom Holland, né? Aquela mesma história volta naquele filme, mas certamente não deve ter tido nenhum crédito para James Vanderbilt, né? Seja lá de quem tenha sido essa ideia. Eu gostaria de ter visto, sim. Eu acho que esse casting de Abutre como John Malkovich é muito legal e eu botava uma fé depois de ter visto esses storyboards, depois de ter visto esses animatics e até algumas fotos de pré-produção do traje do Abutre, que pra mim parecia muito mais legal e ameaçador do que o Michael Keaton usa no filme do MCU. Mas enfim, pessoal, o que vocês acham que teria sido Homem-Aranha 4, né? Obviamente, estamos falando aí de rascunhos de ideias, de planejamentos que nunca foram realizados. Naturalmente, ainda tem toda a parte cinematográfica, né? Como que o Sam Raimi teria executado essas ideias, teria colocado essa ação em tela. Então, eu fico extremamente curioso. Eu não sei se vai ser possível um dia o Sam Raimi poder fazer um Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire. Eu acho que a esse ponto da história meio complicado, mas deixa nos comentários depois o que vocês acharam, né, dessas ideias do Homem-Aranha 4 e também se vocês querem ver mais vídeos aqui no canal sobre projetos cancelados de Hollywood. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.